Vamos abrir a palavra em Lucas, capítulo 12, o versículo 13 ao 21. Amém? Aqui, para mim, tem como título a parábola do rico insensato, que diz o seguinte: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize-me a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Podemos sentar-nos. Aqui temos um homem que perante a Jesus estava preocupado com a sua herança, com a sua situação financeira do futuro. Há tantos bens preciosos espiritualmente falando que ele poderia pedir a Jesus sabedoria, conhecimento, mas ali naquele momento a preocupação dele era o dinheiro. E Jesus lhe propõe essa parábola, falando do homem rico, que também tinha sua grande preocupação financeira, tinha sua grande preocupação em seus bens materiais. Porém, quando nós analisamos aqui cautelosamente a palavra, a preocupação dele em si não era porque ele não teria onde guardar o que ele iria colher. A herdade significa terras, e a sua terra tinha produzido com abundância. E aqui diz que ele... Só um instante. Que ele derrubaria os seus celeiros. Ou seja, ele tinha lugares aonde reservar. Ele tinha onde guardar tudo o que ele iria colher. Porém, ele queria guardar tudo o que ele iria colher, para que a sua alma estivesse em paz por alguns anos. Porém, ele olhou muito pouco. Aqui temos uma pessoa ambiciosa, egoísta, porque se analisarmos, eu imagino que com certeza teriam muitas pessoas que estariam precisando de pelo menos um pouco daquilo que ele iria colher. Pessoas necessitadas, pessoas com fome, mas não, a ambição dele era tão grande que ele estava preocupado em guardar tudo para si. E preocupado nos anos que ele poderia estar em paz com o que ele iria comer, do que ele iria beber. E isso eram prazeres da carne apenas. Ele preocupou-se com alguns anos que ele teria aquilo, mas ele não parou para se preocupar em si com as obras que ele poderia fazer ali, com aquilo que ele iria colher. Ele poderia ter tirado a sua parte e ter lembrado das outras pessoas que necessitariam daquilo.
Às vezes as pessoas estão tão ambiciosas e pensando somente em si, pensando no seu eu, pensando no... é tudo para mim. E às vezes esquecem de olhar ao seu redor, de ver ao mundo ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, de ver as necessidades do próximo. Às vezes, o pouco que a gente tem para dividir, o pouco que a gente tem para poder compartilhar com o outro, às vezes pode não ter o que ele está necessitando, mas uma palavra amiga, um ombro, uma ajuda de qualquer forma. Ambos batalhar para conseguir conquistar aquilo, mas não, a ambição cega as pessoas. O egoísmo cega a gente, às vezes. É tanta correria nesse mundo, tantas coisas que a gente corre atrás. A ambição por conseguir bens materiais. E a gente tem uma vida tapada de vez em quando e não consegue enxergar ao nosso redor. Aqui ele estava preocupado com as coisas dessa terra e esquecendo as coisas espirituais. Eu fico imaginando aqui onde que estava a preocupação dele em Deus. Porque aqui ele fala que ele teria bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas na obra de Deus a gente não tem folga. Na obra de Deus a gente tem que sempre estar batalhando e correndo atrás para podermos estar ativos, tanto na igreja quanto lá fora da igreja, principalmente lá fora, porque é onde que as almas estão perdidas. Aqui dentro a gente tem que se ajudar com certeza, aqui dentro a gente tem que pregar um para os outros com certeza, mas lá fora também tem muitas pessoas perdidas. Aqui, graças a Deus, todo mundo conhece já o caminho. Graças a Deus, todo mundo aqui estamos unidos pelo mesmo objetivo. Mas muitos lá ainda não conhecem a palavra. E tem aqueles que conhecem, porém, se afastaram do caminho de Deus. A nossa preocupação com as coisas dessa vida acaba, às vezes, nos afastando da presença, porque é muita ansiedade, é uma insistência assim dos bens materiais, é muita preocupação, não que seja errado nós nos preocuparmos com o nosso futuro, nos preocuparmos em darmos o melhor para a nossa família, em termos o melhor também. Mas a questão que eu quero trazer é a prioridade. Quais são as nossas prioridades? O que tem vindo primeiro? É Deus ou as coisas daqui? Quando acordamos, lembramos primeiro de Deus, lembramos primeiro de dar um bom dia, Pai, lembramos de agradecer, ou já pensamos logo no que temos que fazer? Já levantamos logo e saindo correndo, bora tomar banho, bora trabalhar, bora fazer isso, bora fazer aquilo. E em qual momento que tiramos para Deus? Quando chegamos em casa, quando vamos deitar. Tiramos um tempo também para agradecer a Ele pelo nosso dia, tiramos um momento da leitura, tiramos um momento para estar junto com Ele, para termos a intimidade com Ele. Ou só estamos preocupados, vou dormir porque amanhã é outro dia, amanhã eu também tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã eu tenho que isso, amanhã eu tenho que aquilo. Em Timóteo, 1 Timóteo, Paulo fala sobre isso, sobre as riquezas. No capítulo 6, no versículo 17 a 19, ele fala: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis.
que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Nós podemos sim gozar das coisas deste mundo, nós podemos sim gozar daquilo que nós conquistamos, mas, acima de tudo, temos que procurar a graça de Deus. Acima de tudo, temos que procurar que nossa alma esteja em Cristo. Porque se não estivermos conectados, se não estivermos com a nossa intimidade, se não estivermos com a nossa vida espiritual bem, as outras coisas podem ter tudo, mas nós não temos nada. Podemos gozar de tudo nessa terra, mas serão prazeres momentâneos. Coisas que vai acontecer ali e acabou. Mas o que é eterno, o que vai ser para sempre conosco, é a nossa vida em Cristo. O que temos aqui nessa terra vai passar, tudo vai ficar. Mas a nossa vida com Cristo, não. É isso que nós temos que procurar. Nós temos que procurar a vida eterna com Ele, com o Pai. Esse é o mais importante. Como eu disse, a respeito das nossas correrias, a nossa vida é uma constante roda gigante. Nós vivemos em preocupações, são tantas coisas para resolver, é família, é trabalho, é quem estuda, e a gente está sempre em coisas para resolver. Tem sempre algumas aflições, mas Deus disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, porém, Ele é quem nos sustenta. Jesus fala, logo mais à frente, quando Ele fala a respeito das preocupações da vida, Ele diz para que não tenhamos preocupações com o que vestir, com o que beber, porque Deus, Ele sabe de todas essas necessidades. Ele fala aqui porque agentes do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele é um Pai para nós. E Ele sabe de todas as necessidades, realmente. Tanto de comer, tanto de beber, de vestir. E as outras coisas também que acontecem na nossa vida, Ele sabe do que se passa. Se a gente está com uma dificuldade financeira, Ele sabe. Se a gente está precisando de, não sei, um documento, Ele sabe. E Ele vai agindo conforme o desejo dEle. Às vezes a gente quer apressar tanto as coisas, estamos tanto em ansiedade para tudo o que aconteça, e esquecemos de entregar para Ele. Ou às vezes a gente até mesmo entrega, por muitas vezes já aconteceu comigo, está nas suas mãos, Deus, mas eu estou ali lutando para conseguir. Mas isso é à toa, porque com minha força eu não consigo nada. Se não for da vontade dEle, se não for do tempo dEle, nada vai acontecer. E acaba que você fica virando que nem uma barata tonta, vai para lá, vem para cá, e nada acontece. Por quê? Porque já está nas mãos dEle. E a gente tem que aceitar o tempo dEle, porque Ele sabe quais são as necessidades e Ele sabe qual é o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Eu insisto em dizer muitas vezes que podemos não ganhar aquilo que queremos, podemos não ter aquilo que desejamos, mas pode ter a certeza que Deus, Ele dá aquilo que Ele sabe que é o melhor para a gente. Isso, para mim, quando eu leio essa passagem, ao mesmo tempo que é uma surra, é um tapa na cara, ao mesmo tempo é um consolo. Por quê? Porque é uma passagem que mexe muito comigo, mexe muito com o meu psicológico, o meu espiritual, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Todos os dias eu me pergunto quando eu vou ver a minha família, quando eu vou conseguir trabalhar em algo que eu gosto, quando que eu vou conseguir isso, quando que eu vou conseguir aquilo.
E todas as vezes que eu penso no tempo que isso pode demorar para acontecer, eu já me vejo me afogando. A ansiedade começa a apertar, o coração começa a acelerar, começa a faltar o fôlego. E ele vem e me puxa para cima, porque ele acrescenta na minha fé. Ele me faz ver que tudo vai acontecer, tudo de melhor vai acontecer, do jeito dele, da maneira dele, e ele acalma meu coração. Eu sei que pode demorar, eu sei que pode não acontecer, mas ele vem e me consola, me fazendo acreditar. E eu peço, uma das coisas que eu peço muito a Deus é que ele me acrescenta muito na minha fé, porque eu sei que eu ainda sou falha na fé. Eu sei que muitas coisas ainda eu penso e vejo, isso é muito difícil de acontecer, isso é muito improvável de acontecer, mas não. Por quê? Porque nós servimos um Deus poderoso, Ele é o Deus do impossível. E Ele age nas nossas vidas, Ele age nas nossas necessidades, conforme Ele quer. É somente nós acalmarmos o nosso coração, é somente esperarmos acontecer da maneira dEle. E durante esse tempo, nós não vamos ficar sem fazer nada, claro que não. É continuarmos batalhando pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, mas sem esquecer primeiramente da vontade de Deus, sem esquecer primeiramente que Ele entregou uma obra grande na nossa mão de evangelizar, de entregar a palavra. Primeiramente, temos que nos enriquecer da palavra de Deus, nos enriquecer de tudo aquilo que nos envolve, que nos achega mais a Cristo, para que as outras coisas não venham ser prioridades na nossa vida e que nós não venhamos acabar nos afastando da presença dEle. E por muitas vezes foi o que aconteceu na minha vida e às vezes acaba acontecendo na vida de muitas pessoas, tão preocupadas com as coisas daqui, tão preocupadas em tudo que temos que fazer aqui nessa terra, o que temos para conquistar, que acabamos esquecendo das nossas necessidades espirituais e deixamos Cristo de lado. Acabamos deixando de ler a palavra de Deus, acabamos deixando de vir ao culto, porque a gente acha que deixa para lá, estou muito cansada, deixa hoje não dá, amanhã eu tenho que trabalhar. E sim, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos que fazer muitas renúncias. Nós não vivemos mais para nós, isso é uma coisa que temos que entender, que nós não vivemos mais para nós sim vivemos para Ele. E nossa vida é dele, e tudo que fazemos tem que ser direcionado pensando na boa obra dele. Temos que fazer renúncias na nossa vida. Temos que deixar coisas de lado, às vezes temos que deixar as nossas vontades de lado. Porque às vezes as nossas vontades não é compatível com aquilo que vai nos trazer mais intimidade de Deus. Amanhã eu tenho que trabalhar. Hoje eu estava de folga. Calharia bem estar em casa o dia todo, nessa chuvinha. Mas não. Se eu não viesse hoje, quando a pastora me perguntou, você vai ao culto sexta? Eu pensei, a minha folga. Não, mas eu vou. Eu nem sabia o motivo ainda, mas eu vou. Vou sim. Por quê? Porque cada dia mais que eu não vou na igreja, já tem as dificuldades dos horários do trabalho. E se eu for me deixar levar pelos meus cansaços, pelos meus desejos se eu não tivesse aqui hoje, eu estaria assistindo alguma série, qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, nada que me edificasse. Mas não. Se eu deixar essas coisas me afligir, além dos horários que já são difíceis de estar aqui, quando eu ver, eu já não estou mais na igreja. Quando eu ver, eu já não faço mais parte do corpo de Cristo. Eu sei que onde estivermos podemos orar, eu sei onde estivermos podemos louvar, mas estar na igreja é um dos princípios de fazer parte do corpo de Cristo. Porque nós somos membros
Jesus é a cabeça, Deus é a cabeça, e nós somos os membros. E se nós não estivermos aqui, se cada um pensar igual eu e nem ninguém estiver aqui, uma hora a porta da igreja fecha. E uma hora ninguém novo vai poder entrar aqui dentro e escutar uma palavra, escutar um louvor, ter um abraço. Primeiro, colocamos nos nossos corações, primeiro Cristo, depois as outras coisas. Depois a gente pensa no resto. A gente vai vivendo um dia após o outro, mas todos os nossos dias são para Ele. Uma das coisas que aconteceu quando eu me afastei de Cristo foi que eu vivi muito para as coisas daqui, prazeres dessa terra, né? Sair, festa, curtir com os amigos, e enfim. Mas é que nem... Eu não lembro quem disse aqui uma vez, mas quando nós não somos do mundo, quando já somos separados para Cristo, acho que foi o irmão Tomás, a gente pode estar nesses lugares, mas a gente não está. Porque nós já não sentimos que fazemos parte daquilo. E uma das coisas que eu peço muito para Deus é para que Ele venha me dando o conhecimento. Porque quando eu estava afastada, eu vejo que eu perdi um grande tempo da minha vida. Um grande tempo. E quando alguém vem me fazer alguma pergunta da Bíblia, ou quando eu vejo alguma pregação de alguma palavra que eu ainda não li, eu fico chateada. E esse chateada é comigo mesmo, porque eu vejo o tanto de tempo que eu perdi longe, me preocupando com coisas fúteis, enquanto eu poderia já ter lido a Bíblia inteira, poderia já ter lido, relido. E não, eu até hoje não consegui terminar de ler ainda, mas porque eu me preocupei tanto com as outras coisas e esqueci do mais importante. Já li tantos livros, já li tantas trilogias de livros, já li tantas coisas, mas é impressionante. A Bíblia eu não li. E com todo o conhecimento que eu poderia ter, aproveitando a sabedoria do meu pai, aproveitando os ensinamentos do meu pai comigo, eu lembro que logo quando eu era menor não, né? Pô, quando eu era criança, meu pai sentava comigo todos os dias e lia alguma parte da Bíblia e me explicava. Mas, tola que eu fui, comecei a crescer, comecei a olhar para as coisas do mundo, comecei a me interessar e me afastei daquilo ali. Me afastei dos ensinamentos, fui deixando isso de lado. E eu não aproveitei. E o que eu quero falar hoje para os irmãos é para que possamos buscar mais o conhecimento da palavra, para que não venhamos perecer no conhecimento. Quantas pessoas que poderiam, durante esse tempo que eu estava afastada, quantas pessoas que poderiam ter me enganado com uma falsa palavra, com uma distorção da palavra da Bíblia. Eu poderia ter caído em tantas tretas, mas, graças a Deus, Ele me protegeu e me trouxe até aqui para que eu pudesse me achegar a Ele. E até hoje mesmo, se for parar para pensar, corre o risco ainda de sofrermos algum engano. Se nós não formos fiel na leitura, se cada dia nós não procurarmos
aprender alguma coisa nova, se cada dia, ou quando até mesmo escutarmos alguma palavra, se não tivermos o interesse de pesquisar aí na Bíblia e olhar se aquilo realmente é verdade, acabamos por ser enganados, sim, por muitas pessoas, falsos profetas, falsos pregadores da palavra. E é por isso que temos que ser constantes na leitura, para que possamos ter o conhecimento e pedir Deus também que a graça dele seja conosco, para que ele venha nos abundar também em sabedoria e conhecimento da palavra, porque não basta só ler, a gente também tem que entender, pedir a ele a sabedoria para conseguir entender a palavra dele. Muitas vezes eu leio algumas passagens e não entendo muito, mas eu volto, e peço para ele que ele venha me mostrando além daquilo que eu estou lendo, para que ele possa abrir os meus olhos espirituais, abrir a minha mente, para que eu possa entender o que ele quer passar. Porque se a gente só lê, passou, acabou. Mas se a gente não entender, a gente não consegue trazer isso para a nossa vida e nem levar para a vida das outras pessoas. E acabamos deixando pessoas nos enganar. Em Colossenses 2:8, Paulo fala: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E é por isso que temos que ser constantes na busca por Deus, na busca da palavra, ter o conhecimento, porque senão acabamos deixando que as pessoas nos enganem. Acabamos entrando em algo que acabe nos desviando de Deus, ou que acabe nos afastando. E aí fica aquele telefone sem fio, né? Nós escutamos uma coisa errada aqui, achando que está certo, e vamos passando para frente. E acaba progredindo essa informação totalmente distorcida da palavra. E é por isso que eu peço que venhamos ser constantes na leitura, que venhamos pedir a Deus para que Ele venha trazer o conhecimento da palavra dEle para as nossas vidas. Porque sem a palavra dEle, a gente fica vagando nesse mundo. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas de vez em quando eu me sinto muito perdida. De vez em quando eu me sinto sem rumo e direção do que fazer na minha vida, sem saber para onde ir, o que fazer, o que vai acontecer. Mas eu oro para que Deus venha me dando direcionamento das decisões que eu venha tomar na minha vida. Que nas nossas orações, antes de pedirmos qualquer coisa desse mundo, qualquer bem material, qualquer necessidade nossa aqui dessa terra, que venhamos lembrar primeiro de pedir a Deus para que venha abrir a nossa sabedoria, para nos darmos conhecimento da palavra, para que Ele venha encher de graça nas nossas vidas, para que venhamos ser mais íntimos dEle. E depois a gente pede outras coisas. Primeiramente, as coisas que venham enriquecer a nossa alma, porque isso sim é eterno. As outras coisas são passageiras. E direcionamento também, que é algo muito importante, porque se não tiver a mão dele ali, se não tiver a ordem dele nas nossas decisões, nas nossas atitudes, fazemos coisas erradas. Tomamos decisões erradas. E nós sofremos as consequências disso.
quantas decisões eu tomei e as consequências a gente sofre até hoje. E olha lá se não vem mais ainda pela frente, Senhor. Mas é assim. Mas é assim, não é só porque nós somos filhos que ele vai passar a mão na nossa cabeça e, olha, está tudo bem, segue em frente. Não. Com as correções a gente aprende. Com as correções a gente aprende. Quanta surra eu tomei do meu pai. Quanta surra que eu tomei do meu velho. Mas algumas eu acho que era desnecessária, mas pronto. Quando ele me corrigiu, até uma certa idade eu ainda não entendia. Mas hoje, já adulta e vivendo o mundo aqui fora, eu já entendo muita coisa. Eu entendo o porquê que ele fez muitas correções em mim. E Deus, ele como um bom pai, nos corrige também. É necessário ter correção, porque senão viramos filhos mimados. E assim aprendemos a estarmos mais perto dele e buscar mais do direcionamento dele, buscar mais escutar ele falar conosco, sermos mais sensíveis a isso. É um desejo meu, ser mais sensível a escutar Deus falar comigo. Seja por meio de outras pessoas, seja escutar a voz dele. É um desejo que arde muito em mim, escutar, ter essa sensibilidade de poder ouvir ele falar e dar o direcionamento na minha vida. E eu não tomar as minhas próprias decisões, porque eu vou ser sincera, eu sou péssima em tomar decisões na minha vida. Péssima. Às vezes eu tenho até medo. E eu quero isso para mim, ser mais íntima dele. Porque quanto mais íntima eu sou de Deus, quanto mais eu vejo o que eu estou buscando, eu encho de alegria. Por mais que tenha as aflições aqui na terra, por mais que tenha as aflições na minha vida, eu tenho uma alegria enorme. Dessas últimas semanas, nesse último mês, vamos dizer, eu me sinto muito triste, me sinto muito nervosa, muito estressada e acabo passando isso para as outras pessoas que estão ao meu redor. Mas hoje, lendo e fazendo essa reflexão, eu vejo que é porque eu que estou em falta com Deus. Eu que estou em falta da busca dele. E quanto mais eu estou em falta com isso, mais eu vou perdendo a minha graça e mais eu vou perdendo a minha luz. E não é assim que deve ser. Porque a gente nós somos um exemplo para as outras pessoas que estão à nossa volta. Sempre tem alguém nos observando e vendo nossas atitudes. Se eu for uma pessoa enervada, estressada e, enfim, as outras pessoas vão ver isso e vão levar para a vida delas também. E eu não vou estar sendo o exemplo que eu deveria ser de como cristã. Porque mesmo que a gente tenha tantas aflições aqui na vida, mas se nós estivermos mais próximos de Deus e estivermos ali sempre mais íntimos dele, mesmo com tudo que está acontecendo na nossa vida, nós vamos estar felizes, porque nós sabemos que nós temos um Pai que cuida da gente, porque nós sabemos que Ele é poderoso, Ele dá graça, Ele nos sustenta, Ele acalma nossos corações, e a gente sabe que de um jeito ou de outro vai ficar tudo bem. Então, eu sei que é eu que estou em falta com Deus, não é Ele que está em falta comigo. É eu que tenho que buscar mais, eu que tenho que estar mais próximo dele. E quanto mais eu deixo de ler, ou quanto mais eu me afasto, eu vejo que, novamente, eu estou me afogando nos problemas da minha vida. E não é assim que eu quero ser, não é assim que eu quero que os irmãos sejam, não é assim que eu quero que as pessoas me vejam.
Eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa feliz. Em meio às dificuldades, que me vejam feliz. Por quê? Porque eu sirvo a Deus. Porque eu estou no caminho buscando a Deus. Como diz a palavra, né? Nós somos sal da terra e luz no mundo. E é assim que nós devemos ser em todos os lugares. Em igreja, em trabalho, em social com amigos, estar junto com os amigos, em qualquer parte. Em qualquer parte nós temos que ser um exemplo. E as pessoas... Meu pai tinha uma coisa que era muito de estar andando na rua, ele olhava para a pessoa, essa é crente. Eu olhava assim para ele, tá bem. E hoje eu entendo o porquê que ele falava isso e o porquê que ele tinha tanta certeza disso. Porque um cristão, quando você vê algo diferente. Você vê uma luz diferente num cristão. Tem um brilho, tem um quê a mais. Isso eu fico tão maravilhada, tão maravilhada. E eu falo assim, eu quero ser essa cristã. Eu quero ser essa pessoa que quando alguém olhar para mim vai falar, essa serve a Deus. É uma serva de Deus. E é isso que eu quero trazer para nós hoje. É não estarmos muito focados nas coisas daqui, não estarmos muito preocupados com os bens materiais dessa terra, com o futuro, o que vamos fazer daqui a alguns anos, onde vamos estar. É um dia após o outro, e a cada dia pensando mais. Uma coisa que eu falo é, se eu morrer hoje, eu vou para a glória? Então, que a cada passo, que a cada dia, seja voltado para isso, para essa conquista. Para a conquista de que eu posso ter certeza que se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Quando ele vir buscar a sua noiva, eu vou estar com ele. Essa é uma busca que eu quero deixar para vocês hoje, é buscarmos mais a presença, buscarmos sermos mais íntimos, buscarmos mais o direcionamento de Deus, para que não venhamos cometer atitudes erradas. Eu sei que às vezes podemos deslizar no caminho, mas se tivermos a sabedoria de enxergar, não, eu errei, então eu tenho que me corrigir e não fazer isso mais. E se conseguir ainda consertar a atitude, melhor ainda, sermos humildes, pedirmos perdão, sermos humildes e podermos agradecer. E estarmos assim, de coração aberto. Estarmos de coração aberto para deixar Deus trabalhar em nossas vidas, deixar Deus entrar no nosso templo, que é o nosso corpo, a nossa alma, e podemos deixar ele trabalhar, porque também ele não é mal educado. Ele não sai entrando assim, abrindo as portas e fazendo tudo o que ele quer, não. Ele quer primeiro o espaço, ele quer o nosso sim, nós deixarmos ele trabalhar em nossas vidas. Porque se não estivermos de coração aberto e com a nossa terra fértil para que possamos dar bons frutos, para que possamos receber dele a melhor parte dele, nada vai acontecer. Temos que estar de coração aberto para que ele possa agir também. E é isso que eu quero deixar para os irmãos hoje. Pedimos direcionamento, pedimos que ele nos ajude nessa caminhada, dando sabedoria, ajudando-nos a tomar as melhores decisões na nossa vida. Pedimos sempre a presença dele, para que ele venha nos guiar. Todos os dias que formos sair das nossas casas, que venhamos pedir para que ele seja conosco, para que ele vá na frente e que ele venha ser a nossa primeira prioridade no dia.
e que Ele venha nos guiar e estar presente conosco, para que possamos ter essa intimidade, essa amizade com Deus. Ao levantar, nós darmos um bom dia, ao levantar, nós agradecemos por mais uma noite. Durante o nosso dia, podermos conversar com Ele, não esquecer dEle durante o dia. E quando chegarmos à noite também, podemos agradecer. E não esquecer de, durante 24 horas que nós temos, tirarmos um tempo para Ele. Termos um tempo para sermos íntimos e estarmos perto dEle e buscando cada dia mais o conhecimento, buscando cada dia mais sentir a presença de Deus e que possamos levar isso também para outras pessoas. E para que não fique somente aqui dentro da igreja e não fique somente para nós. Que possamos também passar o nosso conhecimento e aquilo que aprendemos para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham o privilégio de escutar a palavra de Deus e de ter a oportunidade de seguir o caminho junto conosco nesse objetivo de servir a Deus, servir a obra, fazer o melhor para Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.